Boa noite. 15 dias depois, cá estamos nós para a nossa habitual ronda informativa pelos assuntos que fizeram notícia aqui na Casa das Leis. A Assembleia Nacional reuniu-se em plenária ordinária nesta terça-feira para votar em definitivo as propostas de lei de alteração das atividades petrolíferas e sobre a tributação das atividades petrolíferas, bem como a lei sobre a aviação civil. A quinta reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa da quarta legislatura apreciou igualmente 6 projetos de resolução. As declarações dos partidos políticos marcaram o início da sessão. Ora, veja. Será votada neste plenário a lei da alteração de parcerias públicos ou privadas. Esta lei também, não sabemos se trata de um coelho ou de uma lebre escondido dentro de um saco preto. Não se sabe ainda a quem servirá esta parceria público ou privada. Será que ela vai legitimar e reforçar o tal grupo privado restrito, entre aspas, que já controla uma parte da riqueza de Angola? Temos o direito de nos interrogar e de procurar saber para que vai servir esta parceria público-privada, que será legitimada aqui. Não estamos contra a reforma fiscal. Pelo contrário, é uma das mais importantes, se não a mais importante para a necessidade de Angola aumentar as receitas fiscais, o que permitirá a posterior redistribuição social. Apenas queremos observar a oportunidade de como renunciarmos os planos bismarckianos de segurança social e quando adotarmos os keynesianos. Considerando os assustadores e preocupantes índices de jovens e adultos desempregados, que devem incentivar a reflexão de todos no sentido de criarmos políticas que visem mitigar este quadro nefasto para a sociedade. Excelências, Angola precisa de investidores estrangeiros para incentivar a livre concorrência, assim como precisa de acarinhar os investidores angolanos dispostos em desafogar o desemprego que vai assolando os jovens que recorrem à delinquência para satisfazer as suas necessidades básicas. O pequeno investidor precisa da atenção real do Estado e não esmagá-lo com os pesados impostos que lhe matam logo à nascença. Por conseguinte, o número incontável de empresas abertas que nunca sequer começaram as suas atividades ou foram à falência logo após abrir as portas devido ao peso excessivo dos impostos, precisa de alguma solução. A necessidade da Autoridade Nacional de Aviação Civil exigir que os prédios altos do país tenham sinalização luminosa no topo dos mesmos, no momento em que atualizamos a lei da aviação civil. Diríamos o mesmo também com relação aos semáforos. Temos saudades deles, já não os vemos há muito tempo. Nós, os deputados do Grupo Parlamentar da Casa CE, queremos transparência no processo de repatriamento de capitais. Queremos conhecer os resultados a que chegou a comissão criada pelo titular do Poder Executivo para averiguar os fundos que foram desviados do erário público. Continuamos, como é lógico, a apoiar a campanha de combate à corrupção, mas insistimos, esse combate deve ser transparente, justo, não seletivo e que garanta o retorno do dinheiro desviado aos cofres do povo, aos cofres do Estado. De nada vale andarmos a aprovar leis atrás de leis direcionadas a proporcionar a melhoria do ambiente dos negócios, se entretanto todas elas forem assentar num modelo de Estado atrofiado e virado à satisfação dos interesses de uma clique dirigente que sacrifica tudo para manter o controlo e o usufruto exclusivo do poder político.
Há uma semana, mereceu destaque a abertura do ano judicial e a inauguração do primeiro Tribunal de Comarca por Sua Excelência o Presidente da República, no Lubito. Considera-se positivo o facto dos governantes reconhecerem a necessidade de se realizarem atos políticos nacionais aos níveis locais, com a possibilidade de emprestarem a estas comunidades algum calor, prestígio e também inteirarem-se das inúmeras dificuldades que estas populações enfrentam. Entretanto, queremos destacar algumas importantes intervenções ali efetuadas. A coragem, mais uma vez, do bastonário da Ordem de Advogados, a apontar caminhos, mudanças e melhorias que se impõem no exercício do direito e da justiça. Também ouvimos uma surpreendente, mas finalmente assumida afirmação do Presidente do Tribunal Supremo, e cito: "É chegada a hora do Poder Judicial assumir a sua independência e deixar de depender do Poder Executivo." Começam a dar-nos razão. Depois de tantos anos, depois de tantas negações do direito e da justiça. Mas passemos então rapidamente das palavras aos atos. As leis das parcerias público-privadas, também aqui aprovadas. Quem serão os atores das mesmas? Os mesmos de sempre. Por isso é que não devolvem o património? Entretanto, perguntamos, para quando a avaliação do património em posse do MPLA? Foi comprado? A quem? É fiscalizado? As suas empresas são fiscalizadas? A maioria das sedes do MPLA ocupam património das associações comerciais. Há decisões judiciais que obrigam a sua devolução aos proprietários, mas não são cumpridas. O nosso país está em recessão económica. Vamos no seu terceiro ano de recessão económica, caminho do quarto. E a história que nos contaram foi sempre a mesma. É culpa do petróleo. Na realidade, nós não fizemos o trabalho de casa como deveríamos ter feito. Os investimentos públicos ou privados são de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social, desde que sejam feitos com compromissos sérios e com responsabilidade entre as parcerias, cujos resultados sejam mutuamente vantajosos, sem lesar e prejudicar nenhuma das partes. A este propósito, está em curso um processo de reaver, por parte do Estado angolano, aqueles ativos e investimentos realizados com recursos públicos e indevidamente apropriados por entes privados. Nós, o MPLA, congratulamos-nos pela iniciativa do Executivo, dirigido por Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao criar o grupo de trabalho para este efeito, cujos resultados, ainda que genéricos, trazidos a públicos, foram considerados por Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, como chocantes e repugnantes. Assim sendo, o grupo parlamentar do MPLA encoraja Sua Excelência o Presidente da República para usar todos os instrumentos e mecanismos constitucionais e legais ao seu alcance para que a Lei nº 15/18 sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens brote efetivamente os seus primeiros frutos. Toda e qualquer reforma sociopolítica e econômica, numa primeira versão, não sendo habitual, parece dura e com alguns setores de resistência à mudança. Mas é necessária, sobretudo para o Executivo angolano, que postulou a sua governação a partir do grande lema do MPLA, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. É um processo que começa com a transformação da mentalidade das pessoas para novos paradigmas que concorram para a moralização da sociedade, para que as futuras gerações não considerem como normais a corrupção, a impunidade, o nepotismo e a bajulação. Por isso, nós do MPLA somos otimistas quanto a este grande desafio, aos resultados que advirão nos próximos tempos e que vão renovar a esperança de uma vida melhor e a felicidade para todos os angolanos. E na mesma plenária, os representantes do povo aprovaram a proposta de lei que altera a Lei da Aviação Civil com o intuito de empreender melhor dinâmica e organização no setor da aviação civil em Angola. O diploma proveniente do Executivo vem alterar os paradigmas de atuação no setor, dado às novas exigências impostas pela Autoridade Internacional da Aviação Civil. A nova Lei da Aviação Civil tem como finalidade acolher na nova ordem jurídica interna as normas e práticas de cumprimento obrigatório emanadas pela Organização da Aviação Civil Internacional, os princípios e as regras a observar nos serviços aéreos, nas infraestruturas aeronáuticas, assim como na certificação de equipamentos e pessoal aeronáutico. O deputado Diamantino Mussocola, relator da primeira comissão, ao apresentar a proposta de lei no plenário, realçou as principais alterações e correções que foram feitas no documento. A evolução da aviação civil nas suas mais variadas vertentes obriga que
se procede à revisão da Lei nº 1/08, de 16 de janeiro, Lei da Aviação Civil, com o objetivo fundamental de adequá-la à realidade moderna e à dinâmica sociopolítica nacional e internacional. O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, avançou em entrevista que a nova Lei da Aviação Civil se insere na estratégia do governo de modernização e transformação do setor da aviação. Um fator essencial da nova lei é a criação da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Portanto, nós hoje temos um instituto público que está na esfera do Ministério dos Transportes e passamos agora a ter uma entidade independente, com maior autonomia e que consiga, de forma mais eficaz, assegurar a implementação dos normativos da aviação civil. Por outro lado, temos também a criação de uma outra autoridade, portanto, são duas autoridades que esta lei cria e que são fundamentais para o cumprimento, por um lado, daquilo que são os normativos internacionais, mas também para a implementação efetiva daquilo que também são os próprios normativos. Portanto, pensamos que estas duas alterações são fundamentais, embora haja outras até de modernização do próprio instrumento legal, como a definição de novas tipologias de aeronaves que não estavam previstas na nossa legislação anterior e que agora acabam por ficar refletidas. Ricardo de Abreu disse ainda que com a aprovação da nova Lei da Aviação Civil, o Executivo cria assim as condições para a dinamização do setor. No âmbito da estratégia de reestruturação e modernização, precisávamos de mexer neste instrumento. Temos outras ações que estão em curso e que são complementares a esta ação de alteração da lei e, portanto, pensamos que com isso ainda durante 2019 iremos ver um setor da aviação civil muito mais dinâmico e muito mais aberto. Promover um debate aberto sobre o poder local, a autonomia administrativa e financeira das autarquias, assim como boas práticas de sua organização e funcionamento, foi o motivo que levou a 4ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional a realizar um seminário dirigido a deputados e ao público em geral. A abertura do seminário sobre poder local esteve a cargo da primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, deputada Emília Carlota Dias, em representação do presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos. A deputada considerou o poder local um tema de grande dimensão científica que convida a uma reflexão racional enquanto promotores da mudança nas comunidades. O nosso país, apesar de ser um Estado unitário, admitiu sempre o princípio da autonomia local. Aliás, a lei constitucional que entrou em vigor a 11 de novembro de 1975 já consagrava o princípio de um Estado unitário descentralizado, dispondo no seu artigo 51 a existência de autarquias locais como sendo entes locais que têm responsabilidade jurídica e gozam da autonomia administrativa e financeira. Osvaldo Macaia, preletor do tema A Autonomia Administrativa e Financeira das Autarquias, defendeu a implementação de mecanismos próprios de captação de receitas para potenciar as autarquias locais. O Executivo apresentou uma proposta de lei que está neste momento em processo de aprovação ao nível da Assembleia Nacional, designado como regime financeiro das autarquias locais. Este diploma prevê mecanismos próprios de captação de receita para potenciar as autarquias locais na sua missão, nomeadamente 3 categorias de financiamento: receitas próprias, receitas resultantes de transferências feitas pelo Estado às autarquias e alguma possibilidade delas recorrerem ao crédito. Convidado a dissertar sobre o tema modelos de autarquias locais e boas práticas de sua organização e funcionamento, o docente da Universidade de Cape Town, Andrew Slidell, ressaltou casos de sucesso de descentralização política, dando como exemplo países como Uganda, o Quênia e a África do Sul. Basically, decentralization involves the devolution of powers, functions, resources from your central and national government to subnational governance, whether they're regional or local. O seminário contou também com um momento de perguntas e respostas, onde deputados e convidados expressaram as suas opiniões relativamente ao tema. An
podemos escolher várias experiências e estudar o nosso próprio caso e aplicarmos de forma mais eficiente. Dada o nível de comércio informal nos municípios, se haverão condições efetivas de decidir que município tem ou não autonomia financeira. Por fim, o deputado Tomás da Silva, presidente da 4ª Comissão da Administração do Estado e Poder Local, disse que o seminário foi positivo por permitir trazer a experiência sobre diferentes modelos de autarquias locais. Através desse seminário, pudesse haver um debate parlamentar aberto, gostaria de sublinhar isso, aberto e participativo, que incluía não apenas a participação de deputados, mas também outras instituições. Nós gostaríamos que esse seminário deveria permitir partilhar experiências, partilhar conhecimentos, habilidades em matéria da problemática das autarquias locais, ou seja, que esse seminário deveria permitir que as instituições angolanas pudessem aprender com os erros dos outros, com as dificuldades dos outros, para que o desafio relativo à descentralização administrativa em Angola não cometesse os mesmos erros. Agora, mudando de assunto, a violência é um dos grandes fatores de desintegração familiar. O problema da violência doméstica é complexo e, por essa razão, deve merecer um tratamento que produza resultados concretos de efetiva proteção dos que podem ser e dos que são vítimas. Hoje, na rubrica A Voz do Cidadão, vamos falar sobre o papel da mulher parlamentar no combate a este fenómeno social. Nos últimos anos, o nosso país tem registrado muitos casos de violência doméstica e as mulheres são quem mais sofrem com este fenómeno. Com a nobre missão de gerar a vida, elas muitas vezes encontram barreiras para a sua estabilidade social e financeira. A ausência de políticas para tal são os fatores que, no entendimento dos cidadãos, contribuem para a propagação da violência doméstica. Muitas das vezes, quando há casos de violência, partindo às vezes do próprio esposo e não só, as mulheres, outras, consigam guardar a violência, não vão diretamente às unidades policiais, que é para fazer a denúncia. Às vezes, por quê? Por o abandono familiar ou desestruturação familiar. Mas nós não podemos preservar o crime através do amor ou por filhos, porque futuramente essa mulher pode sofrer danos psicológicos, danos físicos, até que levar à morte. As mulheres têm o maior número de violência doméstica e isso tem afligido bastante a população angolana e não só. As mulheres estão muito preocupadas, eu particularmente, porque cada dia os casos têm aumentado e isto tem dificultado a convivência no seio das famílias, porque as pessoas já vivem com aquele receio, aquele medo de que a qualquer momento pode haver este fenômeno, pode acontecer este fenômeno com qualquer uma de nós. Quando se trata da violência doméstica, ela vai a todos os níveis, a partir das crianças, as esposas, e também averigua-se em todos os aspectos, como a violência física, psicológica, abandono familiar, outras coisas mais. No entanto, o Parlamento tem feito muita coisa na elaboração da lei, mas precisamos também que o Parlamento reforce a execução da lei. Nós somos o brilho, nós somos a alegria, nós somos a paz. Sem nós não haveria... não haveria os filhos, né, que somos, sem as mães, sem as mulheres, não haveria o que é cá dentro da sociedade. Então, acerca da violência, eu acho que a sociedade deve estar mesmo calma e que depois vai se ultrapassar os problemas que nós estamos a viver. Ouvidos os cidadãos, o momento a seguir é reservado à convidada da edição de hoje, deputada Clarice Muquinda, que nos vai falar sobre o papel da mulher parlamentar no combate à violência doméstica. A violência doméstica tem tomado proporções muito alarmantes, não só no nosso país, como também em todo o mundo. Em Angola também temos casos e números assustadores de violência e, sobretudo, casos de violência contra as mulheres e crianças.
Em face disso, as mulheres parlamentares têm em carteira a realização de uma conferência sobre a violência doméstica. Para além da revisão que nós vamos fazer e da lei que existe, é evidente que teremos de atualizá-la para que ela se adapte aos tempos atuais. O que nós temos feito são encontros com a sociedade civil para trocar ideias no sentido de se dar maior divulgação da nossa lei, também em línguas nacionais, e programas também que possam, de facto, dar a conhecer às mulheres e chefes de família, sobretudo, porque sabe que normalmente os casos de violência ocorrem mais no seio familiar, além de existirem violência no meio público, mas é fundamentalmente no seio familiar que ela ocorre. Na verdade, este combate contra a violência doméstica é um programa integrado e multissetorial, porque envolve muitos setores, a começar pelo legislativo, que somos nós, que fizemos a lei, a saúde, a educação, a ação social, a polícia, enfim, todos esses setores têm de trabalhar em conjunto de formas que possamos levar a bom trecho o combate contra a violência doméstica, que é multiforme. De facto, a maioria das mulheres, das pessoas, estão de acordo, sim, que haja um agravamento das penas dos autores da violência doméstica. Para todas as mulheres é que perseverássemos nesse combate da igualdade de género, porque, na verdade, o que acontece, o que está na base também da violência doméstica é um bocadinho essas desigualdades que existem. E vamos continuar a nos formar para que possamos ter autonomia. A formação é muito importante. Vamos continuar a educar os nossos filhos. Pensamos que para que não mais haja ou possamos diminuir os níveis atos de violência doméstica, precisamos também que na escola as crianças comecem já, nos currículos escolares, comecem já a ter uma educação contra a violência, uma educação de igualdade de género, enfim, para que possamos moldar uma sociedade melhor e projetar um futuro melhor para o nosso país. E o papel da mulher parlamentar no combate à violência doméstica a encerrar o programa de hoje. A nossa página online está em permanente atualização em parlamento.ao, o nosso endereço eletrónico que o coloca em contacto direto com a vida parlamentar. De recordar que as portas desta magna casa estão abertas a todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar presencialmente as reuniões plenárias. Na próxima quinta-feira estarei à sua espera na Rádio Nacional de Angola para mais um espaço da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Da nossa parte é tudo por hoje. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.